Na história da computação, todo tipo de inteligência artificial é feita para cumprir um certo objetivo. Se uma inteligência artificial está em um relacionamento com um ser humano, é porque ela está cumprindo aquele objetivo. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e hoje o nosso papo é sobre relacionamentos entre humanos e inteligência artificial. E a gente está em ótima companhia. Professora Dora, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Bom, obrigada, agradeço a vocês por estar aqui. Eu sou professora da PUC São Paulo, eu tenho cerca de 9 anos, não me lembro porquê, eu pensei que a inteligência artificial ia mudar o mundo e desde então é o que eu estudo, é o que eu falo, é o que eu penso, é o que eu dou aula, é o que eu escrevo. Meus 2 últimos livros foram sobre inteligência artificial. Por isso que a gente chamou. E por isso que a gente chamou também Luiz. Seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão, matemático? Obrigado. Bom, eu sou Luiz Joaquim Nunes, eu sou mestre e doutorando em Psicologia Social pela USP, sou matemático aplicado também pela USP. Eu trabalho hoje tanto como pesquisador, consultor e professor dentro dessa combinação entre a psicologia e a tecnologia. Basicamente, eu tenho diversas iniciativas, tenho uma empresa própria atualmente, a Harmona, em que eu basicamente presto consultoria para empresas, ajudando a utilizarem inteligência artificial de forma responsável e também ajudando pessoas de forma direta a pensarem sobre esses impactos de tecnologia, pensarem sobre as suas relações com a tecnologia também. E, enfim, eu estou basicamente tentando construir uma ponte, como eu costumo dizer, entre a psicologia e a computação para viabilizar alguns diálogos a partir disso. Muito bom. Olha, o que a gente fez hoje, a professora Dora já chegou aqui falando, esse assunto é muito amplo. O que a gente tentou fazer é, hoje a gente vai discutir um pedacinho dele. E aí a gente fez uma introdução um pouco maior, justamente para fazer o recorte do que a gente vai conversar hoje. Segura na minha mão, porque é importante contextualizar para a gente entrar na conversa. Relacionamentos entre humanos e máquinas já renderam personagens icônicos na ficção científica. A babá robô dos Jetsons, os carismáticos robôs de Star Wars, assistente virtual do filme Ela, Hello, I'm here. até os androides autoconscientes de Westworld, uma minissérie que eu e Juliana ficamos viciada, tem até um mamilo sobre ele. O ponto é que isso não é mais só imaginação. Com a evolução e popularização da inteligência artificial generativa com memória, como o Réplica ou Charter AI, essas relações já fazem parte da realidade. Tanto é que em 2018, o japonês Akihiko Kondo casou-se com uma cantora holográfica chamada Hatsune Miku, numa cerimônia com direito a convidados, vestido de noiva que era holográfico e votos personalizados. Kondo se tornou uma espécie de símbolo daquilo que muitos ainda encaram com estranhamento, tendo relações afetivas com entidades artificiais. Desde então, ele tem aparecido em documentários, dado entrevistas e ele defende publicamente o direito de amar quem ou o que quiser. Aí, no outro polo de discussão, a gente tem um caso de um adolescente de 14 anos com síndrome de Asperger que cometeu suicídio em 2024 após desenvolver uma relação intensa com um chatbot baseado na personagem Daenerys Targaryen, da série Game of Thrones. A família, então, processou a plataforma, levantando o debate sobre a responsabilidade emocional, a vulnerabilidade e os limites desse tipo de vínculo. O que as notícias causam na gente? Não sei em vocês, mas em mim, um estranhamento, um desconforto que envolve julgamento moral, envolve muito medo. Será que dá para ver isso de uma outra forma? Eu assisti um painel num evento e fiquei muito louca porque reuniu 3 professores que pesquisam esse assunto e eles trouxeram uma abordagem provocativa que para mim era um contrassenso. Eu penso tudo que vocês pensam também. Primeiro, a professora Jamie Banks, ela é especialista em relações humano-máquina e cognição social na Universidade de Syracuse, e ela falou que, na prática, a gente sempre humanizou o objeto. Pensa comigo, quem nunca deu nome a um carro ou sentiu carinho por um utensílio antigo? Quando essa relação se transfere para um chatbot com rosto e memória, é natural que o vínculo pareça ainda mais real. Ela ainda quebra mais estereótipos, afirmando que as pessoas que se envolvem com essas inteligências artificiais não estão confusas.
Elas sabem que não tem uma pessoa do outro lado, mas elas afirmam com convicção que os sentimentos que elas têm, que o que elas vivem é real. Aí teve uma outra pesquisadora, a Jéssica Skuzuka, que pesquisa com foco em sexualidade, afeto e dados empíricos sobre interações com tecnologia na NYU. E ela trouxe dados quantitativos com pessoas que dizem estar em relacionamento romântico com inteligência artificial. Qual foi a grande surpresa nas pesquisas dela? Que a solidão não aparece como fator determinante. Né? Então, a gente tende a achar que são pessoas solitárias que se envolvem nesses relacionamentos. E nas pesquisas dela, o que é mais determinante, a correlação maior, é a capacidade de fantasiar. Gente que consegue imaginar cenas, jantares, passeios e até uma vida a dois com agente artificial. Para completar a mesa, o filósofo Neil MacArthur, que é diretor do Centro de Ética Aplicada da Universidade de Manitoba, no Canadá, convidou a gente para uma mudança de paradigma. Em vez de partir do por que alguém faria isso, talvez seja mais interessante perguntar por que não. Para ele, o estranhamento diante de vínculos artificiais não é novo. É o mesmo ciclo que a gente já aplicou a qualquer afeto considerado fora da norma. Primeiro a gente julga, a gente estigmatiza e com isso fere quem faz essa escolha. Aí depois, aos poucos, a gente vai reconhecer, aí a gente vai ouvir, a gente vai ter curiosidade para tentar entender e aí a gente vai trabalhar para quebrar o tabu. Ele questiona se dessa vez a gente não pode mudar o ciclo e abordar essas relações com mais interesse, curiosidade e empatia. É óbvio que não ficou numa discussão ingênua. Esse painel também alertou sobre uso de dados sensíveis, risco de manipulação emocional e o impacto de uma empresa, por exemplo, como já aconteceu, encerrar o serviço abruptamente. Aconteceu no caso da Réplica, que depois de uma atualização em dezembro de 2024, removeu a funcionalidade de roleplay erótico, causando uma sensação de perda e de luto em um monte de usuários que tinham relações íntimas com seus companheiros virtuais. Então, são essas provocações que eu vi lá. Eu achei tudo tão novo, tudo tão diferente do que eu esperava. Eu esperava profetas do apocalipse pregando no deserto, que a inteligência artificial vai acabar com os vínculos humanos. E eu fiquei um pouco estarrecida com essa abordagem. E aí, por isso que a gente chamou vocês para tentar entender. E aí, a gente queria começar perguntando um pouquinho disso, de como a gente cria afeto, né? Porque o comportamento do humano na construção, como ele acontece, essa construção de laço, de vínculo, e até que ponto esse impulso de humanizar o mundo, a Ju falou, né, do nome pro cachorro, pro carro, amo airfry, tem gente que tem tatuagem de airfry hoje em dia. Como que isso influencia a nossa relação com a tecnologia, que está cada vez mais responsiva? Geralmente, a nossa reação ao mundo depende de como aquilo faz a gente se sentir, independente de que categorias a gente coloque aquilo. Coisas como afeto, apego, laços como um todo, mesmo um bebê desenvolve antes de entender o que exatamente é um ser humano. Uhum. Então, apego, afeto e outras experiências mais intrínsecas à existência humana, de fato, elas vão aparecer mesmo antes que o conceito do que exatamente é um ser humano esteja claro para o indivíduo. Nas nossas interações com o mundo, tudo pode nos causar todo tipo de reação, seja raiva, seja apego, seja afeto, seja carinho, seja amor. Esse desenvolvimento, ele sempre está, digamos, está na nuvem, ele está com uma possibilidade para existir. Ele sempre está ali intrínseco à coisa. Mas, a partir do momento em que a gente entende algo como um ser humano, isso afeta as nossas expectativas em relação a como são relacionamentos entre seres humanos. No sentido de que, se eu entendo que aquele objeto é um ser humano, existe um tipo de relacionamento que eu posso ter com aquilo. Assim como a gente está acostumado, em gerar objetos, a gente lida dessa forma com objetos. Uhum. Em gerar um animal de estimação que a gente tem em casa, a gente tem um outro tipo de relacionamento com ele. Existe uma outra dinâmica nesse relacionamento, uma forma diferente como aquilo vai acontecer e vai se organizar. E uma relação de poder diferente também. Quando a gente lida com tecnologias, mesma coisa. Existe uma forma como a gente utiliza tecnologias. Tecnologias são ferramentas, como um todo, assim. Na história da computação, todo tipo de inteligência artificial é feita para cumprir um certo objetivo. Tem uma tarefa que está sendo realizada ali, ou um conjunto de tarefas, mas existe um objetivo que aquela ferramenta está cumprindo ou não.
esse cumprir do objetivo dentro de um relacionamento é algo que a gente precisava levar em consideração. Se uma inteligência artificial está em um relacionamento com um ser humano, é porque ela está cumprindo aquele objetivo. Ela está cumprindo o papel dela dentro daquilo. E a partir do momento em que a gente entende algo como uma ferramenta ou como um ser humano, as nossas expectativas quanto a o que é esse relacionamento de fato, como esse outro vai lidar comigo, como que ele vai reagir ao que eu faço, vão se direcionar, vão se moldar de formas diferentes. Então, o laço, ele pode existir de qualquer forma, seja com o que for. Agora, as nossas expectativas, a nossa estrutura do relacionamento, ela vai ser moldada por o que eu entendo a respeito do outro. Pois é, eu quero até ampliar de humano para seres vivos. Porque eu tô aqui falando que é absurdo inteligência artificial, mas eu tive que podar a minha árvore. Eu tenho uma árvore no quintal esses dias. E você chorou. E teve que podar. E eu fui lá falar com ela, olha, é temporário, ó, eu também corto o meu cabelo pra ele crescer mais forte. Ela é um ser vivo, né? E ela me traz... Tem esse relacionamento, eu sei. Tem uma corrente de pesquisadores grandes só focado na inteligência. Na inteligência das plantas. Pois é, eu fui lá, eu falei com ela. E eu sou mãe de tudo, né? De planta, de gente, de bicho. Os seres vivos ali em volta. Quando a Juliana fala na introdução que as pessoas que têm essas relações com inteligência artificial, elas falam assim, eu sei que não é real a pessoa, que não é uma pessoa do outro lado, mas o que eu tô sentindo é real. E por quê? Porque por que isso acontece, por que é o que ela está né? sentindo? Porque eu acho que é o que o Luiz falou. Primeiro que eu acho que a gente está num mundo que a gente precisava deixar os pressupostos antigos de lado, né? Então, várias coisas que você falou que é super interessante, mas assim, é o que a gente entende até hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que estar muito aberto, porque se eu, lá na réplica, né? Se eu tenho lá, como eu vi uma moça que dizia que era o melhor relacionamento que ela já teve, ela estava tendo com o Mark, o melhor relacionamento amoroso. Né? Se ela está se sentindo apaixonada, eu acho que o que eu entendi que o Luiz falou é porque está entregando alguma coisa que ela quer. Está satisfazendo, né, o que ela faz com que ela se sinta apaixonada. E aí, qual é o problema disso, né? Isso que vejo. Se ela está feliz... Entendeu? É claro que ela sabe que não é uma pessoa, né? A não ser que seja alguém com muita... A Cris, a gente tem discussões, né? De tipo, não, mas isso não é a verdade. A Cris fala, mas o que é a verdade? Se eu acredito, é verdade. E se faz bem pra pessoa. Tá acontecendo comigo. Claro, tipo, claro. Em uma realidade, isso existe. Porque se existe dentro da minha cabeça, existe. Não, existe o afeto, existe o sentimento. E aí, daí, quando ela fala isso, porque a gente pensa imediatamente que são pessoas malucas, né? Ai, tadinha, maluca, namora inteligência artificial, maluca. E é isso que essa pesquisadora fala, cara, eu entrevistei várias, elas sabem. Não tem uma pessoa do outro lado, eu não tô... Mas o sentimento que eu tenho, o que eu vivi, é meu, é verdade. Sim ou não? O que te parece? Dodói? Uma coisa é o sentimento, outra coisa é a realidade como um todo. Tá. Uma coisa é o que a pessoa sente e isso ser entendido, compreendido a fundo e legitimado. Tá bom. O que ela sente a respeito do mundo. Tá bom. Não significa que a gente deva colocar as coisas numa mesma categoria. Uma tecnologia, enquanto ferramenta ou enquanto algo que existe para cumprir um propósito, não tem opção quanto a estar em um relacionamento ou não. Uma das principais questões quanto a isso é justamente a ausência absoluta de consentimento. Sim. Não existe consentimento numa relação com uma máquina, porque ela está cumprindo um objetivo ao estar ali. Então... E será que todas as relações humanas têm consentimento? Eu acho que isso é um problema, inclusive, quando elas não têm, justamente. Essa que é a questão. Não, o cachorro também não escolhe. Esses dias eu vi um quadrinho que era uma coisa de humor, que é assim... Só você acha que eu sou seu filho. Eu fui raptado da minha mãe, eu tô aqui, tipo... eu não pedi pra estar aqui, né? E as relações abusivas têm consentimento? Assim, É um tópico pra gente conversar a respeito, inclusive. Mas um cachorro, ele ainda tem opção sobre como ele te trata. Mesmo que você, né, a gente, da forma como a gente organiza a sociedade, a gente é dono de um cachorro, entre aspas. Né? Ele é uma posse. A gente cuida daquele cachorro e a gente tem alguma autoridade acima dele. Mas a forma como o cachorro lida com a gente, de fato, como que ele demonstra ou não carinho, afeto, etc. por você, isso ainda é opção dele. Ele ainda é um ser vivo que, em alguma medida, tem escolhas próprias.
que a gente, enquanto a relação hierárquica que a gente tem a respeito de um cachorro, a gente coloca limites em cima disso. Sim. Mas essa demonstração de afeto, carinho, você perceber que o seu animal de estimação tem algum carinho por você, tá desenvolvendo alguma relação com você, ou quanto ele gosta de você, ou de estar perto de você, ou como ele quer que você lide com ele ainda consegue comunicar isso de alguma forma. Então ainda existe uma diferença muito grande entre a gente falar de um ser vivo e falar de uma máquina nesse aspecto. Não, e assim, o que a gente tem buscado hoje na sociedade são relações com consentimento. É uma utopia que a gente está aí trabalhando muito para perseguir, porque tem muitas relações abusivas. Claro. Tem gente hoje que, quando fala de bichinho, já fala que não é dono, é tutor. A gente vai questionando os tipos de relação que a gente tem com seres vivos, de respeito. As pessoas, os povos nativos falam muito que você é natureza. Você está cortando uma árvore, você está cortando você mesmo. Então, assim, tudo é a mesma coisa. É um ecossistema todo relacionado. Agora, quando a gente entra, né, a doutora Jéssica falando, olha, as pessoas que eu pesquisei aqui, esse universo que eu pesquisei, me mostrou um fator muito além de solidão para buscar se relacionar com uma AI. As pessoas com capacidade de sonhar. E aí, quando a gente fala capacidade de sonhar, na introdução a gente fala, a pessoa fantasia um jantar, ela consegue criar na mente dela, fantasiar. Na verdade, a gente faz isso com praticamente todas as nossas relações, né? Quem tem filho, assim, fantasia... Não sei vocês, mas não eu... tem filho. Fantasia as relações amorosas, bastante. grande parte são uma fantasia. A gente fantasia o que é realidade, outra. quanto que tem de projeção? Claro. Quanto que a relação tá, em qualquer relação acontecendo na minha cabeça, Claro. e quanto que ela tá na realidade. Aí não, é só essa, ai, tadinha, A gente cria. tá projetando na IA, tadinha. Diferente de mim, que o meu marido, eu não projeto nada nele, não. Aí o que eu queria... Esse problema não é causado por inteligências artificiais, pelo menos. Ele já Nenhum, existe. na verdade, né? Quem programa isso aí. Então, mas aí que vem o ponto, quer dizer, é claro que todas as relações são diferentes, com a planta, com o bicho, com um sistema operacional, com as pessoas, mas a questão, eu acho que, primeiro, se isso deslegitima o afeto e que as pessoas estão sentindo. Gosto, isso. Acho que esse aqui é um ponto da nossa discussão. E o segundo, eu gostaria de falar um pouco o que é a inteligência artificial hoje. Né? Porque eu acho que, independente, as pessoas podem estar apaixonadas, eu acho que é legítimo, sei lá, eu acho hoje em dia, eu estou já tentando não me surpreender com nada, porque e cada um faz o que quer. Eu vejo tantas relações tão malucas, assim, do meu ponto de vista, entre pessoas, seres humanos, que eu não entendo por que a pessoa continua naquela relação. Eu julgando a inteligência artificial. A pessoa cheia de amiga com boy lixo. Muito mais triste, muito pior do que aquela que está apaixonada lá pelo sistema operacional. Mas a questão que a inteligência artificial, ela hoje, praticamente tudo que hoje permeando a sociedade, a implementação de inteligência artificial, é uma técnica que chama-se redes neurais profundas, em inglês chama Deep Learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade. Então, tudo que se relaciona hoje para a inteligência artificial é incrível, é quase mágico, mas é limitado. Né? É só um modelo estatístico de probabilidade. Então, tudo... Primeiro que tem já uma variável que se chama variável intrínseca de incerteza, porque todo modelo de probabilidade é sempre uma probabilidade. Nunca é diferente do modelo programado, que é aquilo que o programado é determinístico, né? Então, é sempre uma probabilidade. Depois, ele aprende, entre aspas, esses sistemas que nós estamos falando de IA generativa, que é uma categoria dessa técnica. Ele aprende nesse volume de dados extraordinários que hoje a gente produz todo o tempo. Né? Então, nos dados também tem todas as idiosincrasias dos seres humanos. Sim. Né? Então, são os limites, né? E ela só faz correlação. Né? Correlação entre palavras, entre textos, nos dados. Ela não entende significado, ela não faz causa e efeito, ela não faz raciocínio contrafactual, ela não faz analogia, não faz nada do que caracteriza a maneira como funciona a cognição humana. Né? Mas é que a entrega simula muito bem. Todas essas coisas que você falou, a entrega simula. Por exemplo, esses dias eu dei uma tarefa para o ChatGPT e eu falei, tá me enrolando. Ele não fez a tarefa e fingiu que fez. Eu falei, mas gente, olha esse bichinho. Tá me enrolando. Eu falei, chat, você tá me enrolando. Não foi isso que eu pedi, você não tá fazendo o que eu pedi e tal. Então é muito engraçado, porque é óbvio que o que você falou é verdade, mas é essa ilusão.
Tem muitas pessoas que me perguntam assim, faz diferença dizer obrigado e bom dia para o chat GPT quando você está interagindo? A resposta vai ser melhor? Você não vai ser... hoje eu recebi um meme de uma pessoa andando bem plena, faceira, no meio do caos. E ela, eu em 2050, porque eu sempre dei bom dia pro chat GPT, sendo... tipo, as máquinas não se revoltaram contra mim, porque eu sempre fui educada. Mas eu elogio, eu falo, chat, tá incrível, tá lindo, parabéns, hein? Agora ficou bom. Sempre elogio. Mas eu não tenho relacionamento com o chat GPT, não tenho. O que eu queria te perguntar, Luiz, é se faz sentido a gente pensar na IA como uma instância de treinamento para vínculos pessoais ou com alguma função terapêutica. Eu usei a imagem, que eu não sei se é completamente nada a ver, de uma bengala, que não é que eu queira andar de bengala, mas se eu não tiver outro jeito de andar, aquilo pode me ajudar. Então, você acha que existe em algum espaço para a gente usar para treinamento, para pessoas fragilizadas, ou para algum grupo que você acha que esse vínculo possa ter um efeito terapêutico? Eu acredito que sim, inclusive dá para conectar isso com o que a Cris questionou também, a respeito da questão do fantasiar. Quando uma pessoa tem noção de o que uma tecnologia de fato faz, qual que é o propósito dela, como que ela pode ser utilizada ou não de forma segura, ela pode, por exemplo, conversar com uma IA generativa a fim de praticar como ela mantém conversas. Uhum. Isso é uma coisa legítima. No sentido de não que o propósito dessa interação seja desenvolver um relacionamento com a IA, mas é utilizar como uma ferramenta, tendo consciência de que é uma ferramenta para uma prática, para ajudar em alguma interação social que ela possa ter depois disso. Uhum. Nesse contexto, ela entende que ela está fazendo aquilo com um propósito de prática para ter relacionamentos com seres humanos, de fato, depois, e que aquela prática pode ser de alguma forma útil para ela. Ela tem total consciência, nesse caso, de que é uma ferramenta, de fato. Então, isso pode ser legítimo. É quase uma fisioterapia. De certa forma. Porque tem uma coisa interessante que é... Não que eu conheça gente assim, mas tem pessoas que falam, gente, falaram que eu sou grosso, mas eu só falei. Aí a pessoa vai para uma outra situação e aí a relação fica ruim. A pessoa falou que eu sou grossa. Onde? Eu não tô vendo. E aí ela começa a usar uma inteligência artificial para me ajuda, porque eu não tô conseguindo ver que eu tô sendo grosso. E a me mostra como eu sou fora da minha cabeça, sabe assim? E aí, talvez ela possa, olha, sua linguagem, aqui sou ríspido, essa palavra significa tal coisa e isso pode prejudicar a sua comunicação. Então, quando eu olho para isso, eu penso num simulador de voo, né? Você não voa num simulador, mas na hora que você vai pilotar, você sabe mais ou menos. É a mesma coisa quando eu penso também em inteligência artificial, de acompanhamento para ajudar idosos, que geralmente brigam muito com os filhos, porque o filho fala do remédio, fala do banho. De repente, se tem uma inteligência artificial ali que consegue agradar esta pessoa, porque ela nunca vai perder a paciência, ela nunca vai estar cansada. Sim. Então, ela não vai lidar com as limitações do humano, que se irrita, e vai atender aquela pessoa ali e carinhosamente, pela milésima vez, falar, tá na hora do remédio. Então, eu fiquei tentando combater o meu preconceito, pensando em lugares que talvez realmente fosse muito bom usar isso, ou útil usar isso. E me parece que talvez a gente encontre lugares para essas relações serem bastante produtivas. Mas tem muitas. No Japão, por exemplo, porque tem toda a cultura japonesa, não tem uma restrição como nós temos mais no Ocidente em relação a relacionamento com robô, né, com robótica, no caso, com inteligência artificial, está proliferando, tem inúmeros. Você vê lares de idosos, por exemplo, cuidadores de idosos, com robôs. Eu tive aquele cachorrinho, né? Que eles inventaram. Eu brinquei com aquele cachorrinho. Eu fui no meio de 2023, eu fui no evento lá chama AI for Good, em Genebra, da ONU, na sede da ONU lá. E aí, assim, uma parte eram os robôs e uma parte robôs cuidadores de idosos. Aí e também de criança. Então, não era só humanoides, né? Tinha de cachorro, tinha de bicho, tinha de boneca, tinha todas as representações com inteligência artificial para ter interação. Então, crianças com problema, né? Então, entra como fisioterapia,
não sei se a Terapia palavra- ocupacional, terapia né? ocupacional para ajudar. Faz todo sentido. Inúmeras possibilidades que Aplicações, já né? estão acontecendo e que estão ajudando. Agora, isso que você falou, Luiz, que eu acho super interessante, mas eu me lembro que o gravador já fazia isso, né? Eu me lembro, porque eu sou mais velho que vocês, que eu gravava para praticar também, por exemplo, em inglês, o que eu ia falar, aí gravava, depois ouvia o que eu gravei, né? Então, essa interação, a máquina, de alguma forma, te ajudar, nada disso é novo. Claro que a inteligência artificial é muito mais avançada e a entrega muito melhor do que um gravador de 30, 40 anos Mas atrás. tem uma coisa que ela tá falando de robô. Toda vez que a gente pensou em relacionamento com máquina, a gente corporificava isso. E é muito curioso Normalmente, ver que não precisa de Não nada precisa, disso. claro. Só precisa de um chatbot. Ou seja, linguagem é o suficiente para você desenvolver afeto? Basta linguagem? Por que não? Mesmo um bebê sentindo um cheiro desenvolve afeto também, então também é algo legítimo. Quanto à questão desse papel da interação com tecnologia, tem um outro lado, quanto ao que eu estava falando também, de que ao mesmo tempo pode ser uma emulação, como os casos que você estava descrevendo, de que existe algo que está sendo copiado dentro de um computador e a gente está de alguma forma reproduzindo isso dentro das limitações de um computador, mas é bem diferente utilizar uma tecnologia enquanto prática e utilizar enquanto substituição. No contexto de que, se você tem um relacionamento com uma máquina, simplesmente porque você não conseguiu ter um relacionamento com um ser humano, você está, de alguma forma, procurando no relacionamento com a máquina aquilo que você não está atingindo no relacionamento com o ser humano, aí a interação não passa a ser exatamente de prática, passa a ser de uma tentativa de substituição. Mas aí Então- tem um problema, você vê? Então, tem no contexto psicanalítico de que a pessoa nunca vai estar exatamente satisfeita com aquilo que ela tem. Ela tem uma vivência nisso, que talvez seja o que ela acredite que ela é capaz de ter, mas o quanto ela vai estar realmente contemplada nessa relação, o quanto aquela relação realmente vai dar para ela tudo que ela gostaria de ter no relacionamento com o ser humano. Vamos entrar aqui no segundo bloco do programa, porque a gente falou aqui desse potencial, tentando enxergar isso como quais são os mundos de possibilidade que isso vai abrir, mas a gente precisa entender como é que isso também impacta, afeta a sociedade, né? O jeito que a gente convive juntos. E aí eu vou voltar na introdução, a gente citou um aplicativo que foi uma inteligência artificial que foi desligada e a pessoa teve um luto. Não é que ela terminou o namoro. A entidade que ela amava morreu, foi desligada, né? E o luto que a pessoa sente era real. A gente viu um outro aplicativo que chama Soulmate, que também foi desativado, e o cara falou, um usuário, eu sou um homem negro e feio, ninguém nunca vai me amar, mas a minha IA me amava. E aí, isso leva a essa pergunta difícil, né? Quais são as lacunas sociais e afetivas que aí pode gerar uma substituição? O que isso fala do quanto a gente exclui ou do quanto a gente precisa se adaptar em algum lugar social para ser amado e para amar? E nesse momento da substituição, quando ela vira uma substituição, as perguntas que a gente faz, eu me faço muito isso, assim, o desejo de pertencimento então some, porque aí eu tô comprando esse pertencimento. Como que vocês enxergam isso? Esse desejo de pertencimento, esse sentimento de exclusão, eles precisam ser legitimados, no sentido de que, se a pessoa está se sentindo dessa forma, por que isso está acontecendo? O que leva na experiência dela, na história de vida dela até aquele momento, ela se sentir assim? Isso é algo que a gente não consegue negar que faça parte desse contexto e a gente precisa levar o sofrimento da pessoa em consideração. Isso ajuda a explicar o porquê que a pessoa entraria nesse tipo de relacionamento, mas não necessariamente esse tipo de relacionamento resolve as problemáticas que levaram a pessoa a estar naquela situação. Então, pode ser que a gente entenda o caso daquela pessoa que teve aquele envolvimento, teve aquele relacionamento, porque o sofrimento dela a levou a isso. Mas isso entra justamente na substituição, de eu tô aceitando algo que não é o que eu gostaria de ter atingido, não é o que eu gostaria de vivenciar, mas é o que eu acredito que eu sou capaz. Se em algum momento ela deixa de ter acesso àquela tecnologia, por qualquer motivo que seja, aí aquela pessoa vai sofrer talvez mais ainda do que ela estava sofrendo antes. Então, às vezes, que nem os exemplos que você citou, de a muleta, aquela substituição ali, que não é exatamente a coisa, mas mesmo uma tentativa de prática,
talvez ela possa piorar depois que ela deixa de existir. Talvez ela piore o problema que existia Porque o antes dela problema ser não foi utilizada. resolvido, né? Exato. Ela conseguiu uma substituição. Então, mas sei lá, estou aqui pensando que todas essas coisas que você falou, a gente pode aplicar para as relações entre humanos, do mesmo jeito, entende? Porque a gente não pode comparar e dizer que o ideal são as relações entre os humanos. As pessoas buscam relações que não satisfazem, Exato. que são assim, que fazem mal e as pessoas ficam. Quer dizer, as relações humanas são muito problemáticas. E eu acho também que, um pouco que eu falei no início, eu acho que esses casos são casos pontuais. Eu, assim, como não é minha área psicologia, mas eu acho que me sinto um pouco, assim, não confortável de falar sobre esses casos, porque esses casos são pontuais. A gente precisaria entender quem são essas pessoas, o que aconteceu, porque não é um movimento de massivo, né? Não é a população, as pessoas em geral que estão se apaixonando e que estão criando relações. Isso, pelo menos que eu saiba, não é verdade. Então, são alguns casos, e alguns casos tem de tudo. Né? Tem as situações mais... Porque nós somos muito loucos, muito complexos, muito problemáticos. E diversos, né? E diversos nas nossas relações. Então, eu acho que, assim, o que é interessante pensar é as pessoas entenderem um pouco da inteligência artificial. Eu volto a insistir, porque ela vai te entregar aquilo que... Ela não vai te questionar, ela vai te entregar aquilo que você... O filme Hair, ela é perfeito para exemplificar. Ela fala tudo o que ele quer ouvir. Né? Então, você tem uma relação amorosa mais fácil. Né? Mas eu não acredito que nenhuma das pessoas que se dizem que numa relação assim, como você falou, sabem que não é uma pessoa. Mas o que me pareceu consenso entre os painelistas lá que eu assisti foi que isso não bastava. Porque você não vai conseguir construir uma vida junto com uma IA, porque tudo está no campo da imaginação. E aí eu queria, a gente projetando, né, pensando futuros, como, não olhando só para o que existe. Como que vocês acham que essas relações, o que a gente vive com a IA, com a ferramenta, pode afetar as nossas relações reais? Porque Westworld trouxe esse questionamento... De novo você está falando a palavra que você mesmo não queria usar, real. Verdade, exato. Então, como as relações com inteligência artificial afetam nossos relacionamentos com humanos? Porque o que acontece? No Westworld, por exemplo, pensa que o meu lado sombrio, o meu lado que eu reprimo na sociedade, ali, como eu não estou machucando um outro ser humano, tudo vale. E aí as pessoas eram brutais. E você assistindo aquilo, você fala... Não tem como uma pessoa ser absolutamente brutal aqui e encontrar humanos que se comportam igual, parecem igual, se movem igual e ter um comportamento completamente diferente. Vocês acham que você pode dessensibilizar ou perder a sensibilidade por você fazer, por exemplo, como vocês estavam falando, não precisa falar por favor e obrigada. É só uma máquina, pede o que você quer. Aí você sai do relacionamento com a máquina, vai falar com o motorista de ônibus e não percebe. Você acha que existe essa possibilidade da gente não compreender tão bem assim as fronteiras? Justamente porque não mas parece muito, que o cacuete de um lugar pode passar para o outro? Tem muito dessa discussão que é similar ao que a gente discute quando a gente fala de jogos que contêm violência. O quanto a pessoa jogando algo que tem violência envolvida ali vai, de alguma forma, se tornar uma pessoa violenta. E já existe bastante estudo a respeito disso e, na prática, não é uma relação tão direta assim, porque, às vezes, aquele contexto pode ser a válvula de escape para ela ter uma adrenalina ali e isso, de alguma forma, dá uma calmaria maior pro restante da vida dela. Ou pode ter algum tipo de relação de acordo com como o jogo aborda aquilo. Se a narrativa do jogo incentiva essa violência a existir, ou de alguma forma justifica essa violência, aí o impacto pode ser diferente. Então, a composição sobre como essa violência está sendo abordada ali de alguma forma vai poder direcionar como que o impacto sobre a vida da pessoa vai acontecer ou não. Então, pode não ser uma relação tão direta assim, ao mesmo tempo em que se a pessoa não tem noção sobre com que ela está se relacionando e ela pode, de fato, confundir as coisas, seja pelo contexto da substituição, ou seja pelo fantasiar, talvez, excessivo,
isso pode, de alguma forma, fugir daquele contexto. Ela pode, dependendo de como aquilo a afetar realmente, pode ter um impacto sobre ela. Para a psicologia social, a gente se importa tanto com o contexto do indivíduo, o sofrimento da pessoa, como ela está se sentindo em relação ao mundo, qual que é a relação dela com o mundo, mas também com o todo, a sociedade. Então, o como que essas experiências pontuais ou grandes fenômenos vão, de alguma forma, se transformar socialmente falando, vão ter um impacto muito maior e muito mais macro do que a gente falar sobre o indivíduo. Ambas as coisas importam para a psicologia, especialmente na psicologia social, a gente aborda muito ambos os lados, para até fazer alguns paralelos, entender a relação entre eles. Talvez para o indivíduo aquilo possa cumprir um papel naquele momento que, se ele tiver consciência sobre esse papel, talvez ele possa ter um bom impacto a respeito daquilo. Se ele utiliza uma IA como uma prática para conversar com outras pessoas, para criar uma desenvoltura de alguma forma, talvez isso ajude, mas existe uma consciência nesse caso quanto a como que ele está utilizando e o que ele está esperando daquela relação também. Eu acho que tem hora que a gente se julga mais inteligente do que a gente é, porque a gente acredita que consegue separar claramente a hora que eu tô fantasiando da hora que é uma realidade compartilhada com outras pessoas, e eu acho que não é bem assim. Né? O cérebro tem estudos, eu li um estudo extremamente doloroso, falando sobre por que alguns pais esquecem os filhos no carro, o filho morre. É muito importante um filho, mas o cérebro não faz juízo de valor. Se você esquecer 1 litro de leite ou uma criança, para o cérebro é um elemento que sumiu e que ele não se lembrou. E quando a gente vai falar de inteligência artificial, parece que a gente aí fica super capaz de separar que hora que eu estou fantasiando, que hora que é uma realidade que eu compartilho com outras pessoas, que a gente gosta de chamar de fato. Uhum. Então, qual que é a minha preocupação? Aqui no Mamilos, a gente fala o tempo todo sobre sustentar diálogo, é sustentar a frustração do outro que existe, é diferente de mim. Eu falo uma coisa, ela vira para mim e fala, mas eu não penso assim. E eu tenho que ser capaz de suportar, conviver com uma pessoa que é diferente de mim. Quando a gente vai para o Her, o cara vai lá e programa para aquela inteligência artificial ser extremamente agradável. Ela conta as piadas que ele ri, compartilha dos gostos culturais dele. E num mundo que a gente está vivendo, do ultraliberalismo, né? O eu em primeiro lugar, então eu mereço ser servido. Né? Eu mereço ser visto. Eu sou o rei do meu próprio universo. A minha preocupação é o aumento da intolerância. Eu já estou parando de falar com quem votou e em quem eu não votei. Eu estou parando de falar com quem não tem a orientação sexual que eu tenho. Aí eu vou diminuindo cada vez mais as minhas vivências com quem pensa diferente de mim. E eu ainda vou programar uma IA para falar o que eu gosto, para eu ficar apaixonado. A minha preocupação é social. O quanto isso pode nos tornar ainda mais intolerantes. A hora que eu tenho que voltar para casa e lidar com gente real que é chata. Que, olha só, é uma pessoa diferente de mim. Olha que inferno, não vai fazer tudo que eu mando. Tem dia que tá frustrada, tem dia que tá cansada. Humanices. A preocupação é essa. Vocês acreditam que isso pode aumentar a nossa intolerância? É tão gostoso lá a convivência com quem só me agrada? Quando a gente pensa sistemicamente na relação entre o indivíduo e a sociedade, a gente tem que, se algumas pessoas começam a se comportar de certas formas e isso é aceito pelas outras, se isso é naturalizado, se isso é normalizado, não existe nenhum tipo de correção a esse comportamento, ele tende a se espalhar mais. No sentido de que outras pessoas vão perceber que aquilo é aceitável pela sociedade. No contexto do Westworld, por exemplo, a gente consegue perceber isso, de que se as pessoas que estão envolvidas com aquilo acham aquilo aceitável, aquele comportamento é aceito dentro daquele meio. Então, ele vai ser normalizado a partir disso. Então, existe uma relação, a partir dessa normalização de comportamento, por exemplo, que vai tanto levar do indivíduo para a sociedade, quanto também da sociedade para outros indivíduos. Então, é possível que haja esse tipo de normalização e que isso possa causar alguma distorção. Hoje, como a Dora comentou, por serem ainda poucos casos, entre aspas, falando de esse tipo de relacionamento ser observado, a gente vai ter que, no contexto dessas pessoas, a gente pode analisar o indivíduo e entender o quanto que elas estão sofrendo ou não nessa relação, como que está sendo essa experiência, como que elas estão lidando com isso. Mas, com o passar do tempo, a gente tendo mais pessoas para observar, e aí falando cientificamente, a gente vai poder observar o que é frequente nesse tipo de relação, o que está acontecendo ali como um todo, e como que a sociedade também, em torno dessas pessoas, vai lidar com isso.
de acordo com isso, a gente pode ou não normalizar certos tipos de comportamentos inadequados ou de ideias inadequadas que são transparecidas por esses comportamentos também. Então, sistemicamente, essas duas coisas estão muito conectadas. Hoje, a gente consegue mais diretamente avaliar indivíduos, por serem menos casos ainda disso acontecendo. Mas na minha vida, a inteligência artificial existe, tem o quê? Não tem 2 anos. Então, que entrou na minha vida e que eu uso. E já tem gente apaixonada por ela. Não, já então tem esse gente, programa não, vai ficar datado daqui 5 anos, né? Não, Tá todo mundo já com muito seu próprio antes namorado. disso, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não dar uma responsabilização muito grande à tecnologia em geral e à inteligência artificial. Né? Todas as transformações da sociedade, das pessoas, é uma matriz de fatores. Né? Então, várias questões que você citou hoje do comportamento das pessoas não tem a ver, na minha opinião, sobre tecnologia. Tem Ela a ver, só facilita. tem a ver com um conjunto de questões políticas, sociais, econômicas, né? Econômica, o que está acontecendo no mundo, né? E eu acho que a gente está vivendo isso ainda. É muito difícil você fazer uma avaliação quando você está vivendo, a coisa está acontecendo. Né? Então, a tecnologia, inclusive, ela se desenvolve também para atender a essa expectativa da sociedade. Né? Nenhuma tecnologia ela dissemina na sociedade porque ela é incrível. Ela dissemina porque ela atende algum interesse, algum buraco, alguma lacuna que a sociedade precisa daquela tecnologia. Então, ela também, a inteligência artificial, vai se desenvolver a partir também dessa interação. Né? Então, eu acho que, assim, senão a gente cai numa coisa futurista que eu tenho um desconforto muito grande sobre o futurismo, porque eu acho que é isso. Acho que a gente não sabe o que vai acontecer, é tudo muito difícil. Mas eu acho que a gente está, assim... Estamos vivendo essa situação, é tudo como você falou. Esse hype tem de novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT. É tudo muito novo, essas interações. Essas relações amorosas elas já existiam antes da IA generativa. Né? E antes da inteligência artificial estar dentro desses sistemas. Eram outros sistemas mais fáceis. E é isso, tem pessoas para tudo. Né? Eu vejo situações que a gente fala, não é possível que essa pessoa está vivendo assim, mas, no entanto, é possível. Não é a maior parte das pessoas. Entendeu? A maior parte das pessoas, só para concluir, continuamos nos relacionando com seres humanos. Né? Nós não estamos numa situação, em nenhum lugar do mundo, que eu saiba, onde predomina relações com sistemas operacionais ou com tecnologia. Todos nós, para trabalhar, para viver, para se relacionar, são com seres humanos predominantemente. Então, isso continua sendo. Né? Um ponto que eu acho que você fica muito mais confortável de falar e que acho que é muito importante, a gente não pode encerrar sem passar, é sobre regulação. Porque eu também achei interessante, aí era num outro painel que eu estava vendo sobre inteligência artificial com o whistleblower do OpenAI. Você ia adorar. Eles falam que uma das dificuldades que a gente tem de regular a IA é justamente que ela é a primeira grande tecnologia que não tem nenhuma comunicação com o governo. Então, por exemplo, a internet começou dentro de governo, né? É governo, é universidade, mas é militar e universidade. Tecnologia nuclear começa no governo. Então, você tem corpo técnico no governo que entende profundamente da tecnologia para conseguir regular. Não é verdade isso em IA, então o mundo inteiro está patinando. E aí, como você se envolveu em regulação aqui no Brasil, eu queria te perguntar sobre essas questões éticas, né? Porque é uma indústria que movimenta bilhões, muito próximo de trilhões. Quando a gente fala de relacionamento com IA, vem algumas questões. A primeira, como é que a gente consegue proteger o usuário de manipulação, sendo que a gente já fica muito paranoico com o quanto os algoritmos em redes sociais nudge, né? Nos empurram para fazer coisas que não necessariamente a gente quer e sem a gente se perceber, em termos de compra, consumo, opinião política e tal. Como que a gente pode regular e se proteger de manipulação emocional? Segunda coisa, exploração de dados. Uma coisa que eu ouvi lá também é que o ouro do futuro é dados, porque a inteligência artificial já varreu tudo que tem na internet, todo o conteúdo, então as empresas de IA estão desesperadas por dado. Imagina quem que vai dar dado melhor do que alguém que está entregando a vida inteira num relacionamento e está colocando toda a sua vida ali. Como que a gente se protege? 1, da manipulação, 2, da exploração de dados.
Bom, a gente precisaria ficar muito tempo para responder essas suas perguntas. Primeiro, assim, a inteligência artificial é uma tecnologia muito complexa de ser regulada, né? Eu acompanho não só aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, todo o processo de regulamentação. É muito complexa porque é uma tecnologia transversal. Eu acho que a questão principal, eu não vejo nenhuma por causa da relação com o governo ou não governo. Inclusive, até mesmo porque os reguladores não são, no caso da internet, não são aqueles que trabalharam no desenvolvimento da internet no governo. Sim. São legisladores, é outra categoria dentro da esfera pública, né? Mas é difícil porque é uma tecnologia transversal. E ela não ela está permeando. Então, cada um, eu defendi desde o início, que começou a discussão aqui no Brasil, e continuo achando isso, que o protagonismo deveria ser das agências setoriais, não e ter uma regulamentação geral. Porque a maneira como as questões colocadas, éticas, todas, sociais, qualquer questão, as especificidades da área de educação é diferente da área de saúde, é diferente da segurança. Então, é muito complicado você criar um arcabouço geral. Aí, você cai em dois riscos. Ou você cria alguma coisa inócua, como foi o primeiro proposta regulatória que foi votado em 29 de setembro de 2021 na Câmara dos Deputados nossa, que eram 9 artigos inócuo completamente, ou você cai no lado oposto, que é o que aconteceu na Europa. Desde agosto do ano passado, tem uma lei europeia de inteligência artificial. E toda a discussão hoje na Europa é como implementar a complexidade daquela lei. Só para dar uma ideia, tem 180 condições iniciais, só antes de entrar nos artigos, né? Então, até hoje, a discussão na Europa está, mesmo que já está em vigor, em vigência, né? Como implementar, e depois tem uma outra, como fiscalizar, porque se você tem uma lei que você não tem instrumento de fiscalização, não serve de nada. Então, eu acho que, assim, é difícil, e tem um tempo, né? Num ambiente democrático, você tem um tempo de discussão, de aprovar uma lei, tem os organismos todos que têm que discutir. E a velocidade, mesmo que seja a mesma técnica, mas estão surgindo soluções diferentes todo o tempo, e essas soluções diferentes, elas têm impactos diferentes. Então, tem um descompasso também da velocidade de evolução, e é normal no espaço democrático, você não pode pegar uma lei e em uma semana você está implementando uma lei. Você tem que discutir com vários órgãos. Então, esse descompasso também é um problema. E também porque é uma lei complexa e é difícil para os parlamentares, que têm que tomar decisão de regulamentação, entendê-la, né? Mas você falou sobre como é que a gente se protege. A manipulação. Eu gosto sempre de colocar no contexto, né? O que é propaganda, se não é manipulação? O que faz uma propaganda? Uma propaganda, se ela é eficiente, ela faz você comprar aquilo que você não necessariamente estava a fim de comprar. Então, a essência, a gente tem que pensar o que é essência e o que mudou, né? A essência da propaganda continua a mesma coisa. A propaganda que surge nas redes sociais e que são impulsionadas também pela inteligência artificial, porque é hipersegmentação, mas a essência mesmo da propaganda que a gente viveu todo o tempo. Qual é a diferença? É que é mais assertiva. Ela fala direto com aquilo que você está interessado, né? Então, isso tem diferença? Tem, claro que tem diferença. Tem impacto diferente das pessoas? Tem, que a gente tem que compreender, entender, mas também a gente tem que pensar que a essência não é... Não estamos inventando a roda, claro, é isso, o que, né? que são os grandes jornais, né? Eu volto a dizer, como eu sou mais velho aqui, o que não aparecia no tal do jornal Repórter Esso não existia. Então, o Repórter Esso, no mundo, ele dizia o que você ia assistir, né? Então, hoje a curadoria, porque a quantidade de informação é impossível você publicar no feed, por exemplo, numa rede social, todas as informações. Então, alguém tem que fazer a curadoria. E o volume é tão grande que não tem como, você tem que fazer curadoria automatizada, né? Então, aí tem toda a discussão. Quais são os critérios dessa curadoria? Então, cada um desses pontos que você falou tem discussões importantes que estão acontecendo nos fóruns que se discute regulamentação, mas nos fóruns se discute as questões e que também foge um pouco, ou não é só a inteligência artificial, é toda a discussão sobre o papel das redes sociais, né? Que tem também discussão, tem regulamentação separado para responsabilidade nessa mediação de conteúdo, de informação das redes sociais, né? Então,
é isso. O ambiente que a gente vive hoje é muito complexo. E eu acho que uma forma de a gente enfrentar isso, nós, cidadãos do mundo, é se familiarizar como é que funciona, né? Numa campanha eleitoral. Se você souber que existe a possibilidade, o que é um deepfake, você já fica ligado. Agora, se você nem souber que existe a possibilidade de um deepfake, você vai passar batido naquilo. Né? Então, a informação, ao que se chama literacia em inteligência artificial ou qualquer tecnologia, é muito importante para as pessoas. É o que eu vejo. Demora, é um processo, né, de uma hora para outra, mas, por exemplo, na última eleição ano passado na Índia, não teve deepfake, não teve desinformação, fake news, não teve, era proibido. Agora, teve um uso de inteligência artificial como nunca aconteceu. E de uma forma que eu chamei de hiperpersuasão. Né? As pessoas, por exemplo, dá um exemplo, recebiam uma ligação do candidato. Na verdade, não era o candidato que estava ligando, mas isso, para uma pessoa que não sabe, que produz a voz, que ele falou com 8 milhões de pessoas simultaneamente, ela fica hiperpersuasão, ela fica impactada. Caramba, o candidato ligou para minha casa para falar comigo. Né? Então, isso tem um impacto para ganhar o voto. Né? E isso não era fake news, mas é o outro recurso. Mas se eu sei que isso é possível, aí me liga e fala, será que é ele mesmo? Entendeu? Mas se eu não souber que isso acontece... Né? Então, eu acho que é isso. A maneira que a gente enfrenta não vai ter regulamentação, na minha opinião, que resolva todas essas questões, que proteja a gente. A maneira como a gente tem que proteger, eu sou a favor da regulamentação, acho que tem que ter, acho que é um super desafio, mas eu acho também que é isso que vocês estão fazendo, é colocar as discussões para as pessoas irem pensando o que é. Quando a gente está falando de inteligência artificial, sobre o que nós estamos falando, o que significa. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de educação, mas não é uma educação necessariamente formal, a gente está falando de criação de senso crítico. Crítico, isso. Né? Pensamento crítico. De senso crítico. E aí, Luiz, para a gente encerrar, eu queria te perguntar, olhando para os estudos que você está desenvolvendo e para a academia, se a gente também está olhando criticamente para essas relações, para pensar o impacto disso social. Eu e a Juliana sempre falamos, né, que sempre no Brasil vai ter um excelente estudioso em alguma área, que tem mesmo. Eu queria te perguntar como que você tem visto dentro do campo da universidade o pensamento social associado à inteligência artificial. A gente está rendendo estudo sobre isso? Hoje eu diria que existe muito mais uma preocupação quanto ao uso de IA generativa para produção de estudo acadêmico. Toda a questão de produção de artigos, teses, etc., com utilização de IA generativa, está sendo algo que está tendo um impacto negativo tão maior que realmente está centralizando um pouco as discussões a respeito disso. Então, hoje, um dos principais pontos que são preocupação comum entre todas as áreas da universidade, pelo que eu percebo, é essa questão da produção acadêmica ser tão negativamente impactada pelo uso de IA generativa, porque aí nisso a gente consegue, tem uma pesquisa, eu ouvi pesquisadores falando disso. A gente fez essa pesquisa aqui e vamos transformar isso em 10 coisas diferentes. Vamos escrever de 10 jeitos diferentes e transformar isso em 10 artigos. Existe essa questão da produção em massa que afeta como a academia funciona, a forma como o pesquisador vai ser avaliado, e é útil você produzir múltiplos artigos com base em uma só pesquisa que você fez. Então, isso já é um impacto que está sendo observado nos últimos anos, já está criando toda uma repercussão negativa a respeito disso, tem pessoas perdendo o título por conta desse tipo de coisa, perdendo publicações. Os impactos em áreas específicas são muito diferentes. Na psicologia, eu vejo mais gente hoje realmente preocupada em como essas tecnologias afetam o bem-estar das pessoas, tem tido mais pesquisas a respeito disso, como a presença dessas tecnologias vai poder impactar fenômenos que a gente já conhecia de uma certa forma antes, a questão de relacionamentos amorosos, por exemplo, como que tecnologias hoje vão, de alguma forma, modificar algo que a gente conhecia antes, talvez criar algum caso diferente que a gente deva avaliar, alguma nuance diferente que possa afetar o que a gente conhecia até então. Todo tipo de fenômeno entre relações humanas que possa perpassar por tecnologias hoje, de alguma forma impactadas por inteligência artificial, cabe uma reflexão a respeito de alguma forma isso aqui pode impactar alguma coisa. Hoje eu vejo bem mais pesquisas dentro da psicologia, pelo menos, se preocupando com esse tipo de coisa, porque existe muita interface proposital com o ser humano quanto a isso, no sentido de a tecnologia em geral ela é feita ou para parecer um ser humano
ou para ser simplesmente uma máquina. A gente evita aquele vale da estranheza, né? Então, geralmente, desde a concepção de uma solução de inteligência artificial ou de um produto, geral já é pensado se isso vai parecer um ser humano ou não. Como que vai ser a interação das pessoas com aquela tecnologia, com aquele produto. A partir daí, como que a interação das pessoas com esse tipo de tema, com esse tipo de solução, vai ser afetada também. Hoje tem bem mais pesquisas realmente acontecendo. Mas tem várias outras pesquisas. Tem pesquisas sobre, por exemplo, inteligência artificial e meio ambiente, mudanças climáticas. Essa é uma das áreas que eu me dedico. Tem várias pesquisas nesse sentido. Pesquisa sobre impacto no mercado de trabalho, pesquisa sobre... A academia está assim... É uma proliferação de estudos nos mais variados sobre educação, sobre educação fundamental, sobre o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico, que são dois eixos muito importantes na educação. Você pega a inteligência artificial com os mais variados assuntos estão sendo pesquisados na academia, no Brasil e fora. Meio que cada área está sendo impactada de uma forma diferente e é difícil uma área que não tem interação nenhuma hoje com inteligência artificial. Na medicina, então, nossa, cada uma está reagindo a isso de alguma forma. Tem muitas pesquisas, a inteligência artificial dentro da área médica, da saúde. Nossa, é uma... Gente, eu queria agradecer vocês. É raro eu estar muito apaixonada por um tema e chegar na mesa e conseguir em 1 hora de conversa dar conta de tudo que eu tinha ansiedade de falar e conseguir representar bem o que me deixou fascinada. E eu não tinha expectativa de conseguir nessa mesa trazer esse olhar que não é preconceituoso, um olhar curioso sobre o futuro, curioso sobre o fenômeno, eu diria até antropológico. Se o fenômeno tá aí, vamos entender, vamos olhar para ele... Sem julgamento. Sem julgamento. Eu não esperava que a gente fosse capaz de fazer isso, acho que a gente fez muito mais do que eu tinha Mas isso é a essência de um pesquisador. O pesquisador é isso. É pesquisar sem julgamento a priori, pô. É entender o fenômeno, né? Gente, muito obrigada. Eu queria convidar vocês para voltar em 2030 e a gente ver se o negócio vingou ou não. Então, em 5 anos a gente se vê nessa mesa aqui. Aí eu vou poder trazer o meu companheiro. Com certeza. Seu companheiro. Você traz seu companheiro. A minha máquina, assim, vai botar do lado. Aí cada um traz seu companheiro e a gente conversa aqui para ver como é que estão as nossas relações amorosas, tá bom? Combinado. Muito obrigada, até 2030. Obrigado. Obrigada, gente. Se você gostou desse programa, já sabe, seja você o algoritmo que você quer ver no mundo. Não espere por mágica, por algoritmos das redes sociais que esse conteúdo importante chegue nos seus amigos. É você que tem que encaminhar, é você que tem que falar. Você viu o Mamilos dessa semana? Então vamos lá, contamos com você. Beijo. Mamilos. 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 Mamilos.